vamos vencer. É somente, meu Deus, pela tua graça que nós vamos alcançar. É somente, meu Deus, pela tua graça que nós somos salvos, que nós somos libertos. E a tua graça que nos sustenta, Senhor. Meu Deus, que nós devemos nos deixar ser sustentados por esta graça. E nós devemos, meu Deus, confiar nesta graça, Senhor. E nós devemos deixar com que esse poder possa nos alcançar, possa nos auxiliar, possa nos ajudar em meio às dificuldades, em meio às lutas. Obrigado, meu Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Dirige, meu Deus, esse culto nessa noite. Dirige, meu Deus, esse trabalho. Abençoa, meu Deus, o momento da ministração, Senhor, através, meu Deus, da vida do missionário Noé. Usa ele, meu Deus, como canal de bênção para a tua igreja, para os irmãos da igreja nessa noite. Que o teu nome venha ser glorificado, que o teu nome venha ser exaltado, meu Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vou convidar o pastor José Francisco para estar louvando os hinos da árvore. Aleluia. Paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Vamos cantar o hino de número 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, a vitória te conduz. Oh, não deixa tua cruz ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, sempre firme. Corredor, valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui aonde for, do Senhor mostrarás o teu valor, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altíssimo e com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás o vencedor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente.
e aqui também vencer, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz. Aleluia. Louvado seja Deus. No valor cheio do Consolador, ser valente. Hino 235. Aleluia, Deus. Glória. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu se eu vou, liberto do vício maldito, já sei que teu filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu se eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo que me redimiu, enchendo minha bandeira do gozo que vem do ouvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Em Cristo Jesus sempre espera, e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande eu vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre quer me consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual ao teu servo dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9.
Hoje é a penúltima quinta-feira da campanha Vencendo pela Graça e pelo Poder de Cristo. Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Bendito Deus, glorioso Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos conforta, a Tua palavra que nos revela o quanto, meu Deus, nós somos fracos, o quanto, meu Deus, nós somos dependentes de Ti, Senhor, o quanto, meu Deus, nós carecemos da Tua misericórdia, somos órfãos dos Teus cuidados, porque, meu Deus, nós somos feitos de barro, nós somos, a nossa matéria-prima, ela é algo frágil, ela é algo pequeno, mas o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo que se gloria na fraqueza, Senhor. Ele se alegra na fraqueza, porque ele vai dizer que quando ele está fraco, aí é que ele está forte. Porque quando nós estamos fracos, nós estamos carecendo da Tua misericórdia, nós estamos carecendo do Teu poder, e o Teu poder o Teu poder é quem é forte, o Teu poder é quem resiste, o Teu poder é quem nos sustenta, é quem nos faz permanecer de pé, Senhor. Aleluia. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui que ele tinha um espinho na carne, e por 3 vezes ele orou para que o Senhor viesse tirar dele, porque o espinho é algo que incomoda, o espinho é algo que tira o nosso ser, o espinho é algo que tira a nossa paz. Mas é interessante que o Senhor vai dizer para Paulo, porque o Senhor vai agora se virar para Paulo e vai dizer: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha derramar essa graça sobre as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor venha derramar essa graça sobre a nossa vida, para que nós venhamos triunfar sobre as dificuldades da vida, sobre as dificuldades que vêm sobre nós. Aleluia. Porque, meu Deus, nós somos dependentes dessa graça, nós somos dependentes dessa misericórdia, nós somos dependentes desse poder que Paulo menciona aqui. Seja conosco, Pai, nos abençoa para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queria estender a oportunidade nessa noite ao nosso irmão Francisco, se tiver algo para falar da parte de Deus essa noite. Do Senhor. Irmão, eu saí daqui para Brasília e atrás de um casamento, e esse casamento me deu uma dor de cabeça e nada dava certo. O inimigo se levantava contra mim. A minha noiva começou a me acompanhar e veio por fim, não me acompanhou mais. Ela parou, deu um passo para trás. E um dia
Antes de eu vir para cá, eu fui para pagar uma conta, e essa conta, ela falou que estava errada, né? Aí teve uma briga dentro de casa muito grande, que ela começou a quebrar as coisas dentro de casa, na minha vista, dizendo que estava um demônio e a pomba gira. Eu fiquei até com medo. Puxa, como é que muda desse jeito, né? Aí ela disse que eu podia se arrancar dentro de casa. Eu logo peguei as minhas coisas e corri para a casa do meu filho. E vim parar aqui no Piauí. Depois que eu estava aqui, ela se arrependeu e pediu perdão, mas já estava aqui. Entendeu? Já estava aqui, não tinha jeito. Então ela está lá, eu estou aqui. E aqui onde eu estou melhor do que lá. Amém. Glória a Deus. Tiago, em nome de Jesus. Aleluia, salve a todos os sua paz, Senhor, amém? Amém. Quero louvar a mim, glórias a Deus. Opa! Minuto número 45, amém? Amém. Deus Enviou seu Filho amado para me salvar. Perdão, mais uma vez, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
de Jesus. Logo após a irmã Andréia está com a oportunidade. O salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Podemos dizer, irmão, que até aqui a graça, a misericórdia, o amor e o poder de Deus está sobre as nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso. A mensagem de Deus para Paulo é a mesma mensagem para a sua igreja no dia de hoje. Tudo pode passar, mas a sua palavra, as suas mensagens não vão te passar. Que assim como Deus ele foi com o apóstolo Paulo, assim Deus é com a sua igreja no dia de hoje. Assim é Deus em nossas vidas no dia de hoje. Assim como a graça de Deus foi útil na vida de Paulo, ela está sobre as nossas vidas no dia de hoje, para nos ajudar nas nossas fraquezas, quando caímos, quando pecarmos, quando errarmos, quando ficarmos fracos. Essa graça nos levanta. O poder de Deus nos fortalece. Porque sem a graça, sem a misericórdia, sem o poder de Deus, apesar de nessa noite estamos em um número muito pequeno, não estaria acontecendo esse culto. Nós não estaríamos aqui nessa noite se eu e você estamos aqui nessa noite. É porque a gente acredita nessa palavra, é porque acreditamos nessa mensagem. E tudo está sendo feito não porque somos bons, não porque eu e você merecemos, não. É pela graça. E se nessa noite você está precisando de algo da parte de Deus,
é pela graça, é pelo poder, é pela misericórdia. E se você acreditar nessa mensagem, se você acreditar nessa palavra, irmão, Deus ele abençoa. Mas não porque você merece, porque Jesus disse: só há um que é bom, é o Pai, é aquele que está no céu. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 526 da harpa cristã. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição.
Glória a Deus. Pastor José Francisco está com a oportunidade. Logo após a Maria Gabriela vai estar louvando. Já o Tiago vai estar recolhendo as ofertas. Glória a Deus. Segundo capítulo 12, versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: por isso sinto prazer na fraqueza, na injúria, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele menciona, porque, louvado seja Deus, Paulo ele é um dos perseguidores da igreja. E Paulo, ele, depois que teve um encontro com o Espírito Santo de Deus, Paulo, a partir daquele momento, Paulo, ele sentiu, foi sentir também o peso da dor, porque até ali Paulo, ele massacrava os cristãos, ele matava. Paulo ali, ele fazia todo tipo de perversidade, de forma alguma, onde ele sabia que existia um cristão, logo ali Paulo, ele procurava o meio de exortar, e a partir daquele momento em que ele foi tomado ali, louvado seja o nome do Senhor, ele passou também a sentir, o nosso Deus é desse jeito, louvado seja o nome do Senhor. Ele muitas das vezes permite, aleluia, algo na nossa vida, para depois nós escolhermos os frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Paulo, ele começa a pregar o Evangelho, começa a falar do amor de Deus, e ali ele vai sentir na pele, louvado seja o nome do Senhor, a dor, que ali aqueles cristãos também sentiram. Então, louvado seja o nome do Senhor. E isso estava ligado ao quê? Essa perseguição, esse sofrimento, a fé de Paulo. Porque Paulo, a partir daquele momento, ele passou a ser um homem de fé, de confiar, na crença de Jesus Cristo. Ele passou a acreditar que o Deus, aleluia, que a partir daquele momento ele servia, sim, é o Deus verdadeiro, é o Deus Todo-Poderoso. E aí Paulo, ele é espancado, ele é judiado, é preso, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele vai dizer, aleluia, que chegou ao ponto de falar, como ele diz aqui no versículo de número 10: por isso sinto prazer na fraqueza, na injúria, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo Jesus. Então ele reconheceu verdadeiramente, aleluia, que ele estava no rumo certo, mesmo passando, aleluia, luta, peleja, angústia, mas ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, que ele estava no caminho certo, a servir, aleluia, aquele que poderia fazer alguma
coisa por ele. E aí ele vai dizer: porque quando sou fraco, é que estou forte. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, ela possa servir para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. No momento da nossa angústia, no momento da nossa fraqueza, aleluia, que nós possamos buscar força, aleluia, naquele que é o único que pode nos ajudar, Jesus de Nazaré. Amém? E assim agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus de Nazaré, já deu ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de
São Jesus, o Nazareno, já é ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Agradeço na comunidade de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pelo missionário Joé, pelas ofertas da casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar sobre os nossos pés em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. Segunda Coríntios. Capítulo de número 12. A partir do versículo de número 1. Todos encontraram? Bem, que diz assim a palavra do Senhor: não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me, eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, se for do corpo eu não posso dizer, que foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não posso dizer, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. No tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, ou o que ouve de mim, e para que eu não me exaltasse acima da medida pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, ao mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. E por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim. E ele disse-me: a minha graça te é suficiente para em ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim o poder de Cristo repouse. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Antes de entrarmos nesse texto, eu vou compartilhar com os que aqui estão algo interessante e tremendo da parte de Deus. Que antes de o presbítero Welton me convidar, Jesus tinha me dado uma visão incrível. Eu dobrava o meu joelho pertinho da minha cama, uma coisinha que eu faço diariamente na minha vida, e automaticamente o Senhor me dava uma visão. E naquela visão, o anjo me arrebatava
escada, e em cima, ao redor da escada, em um altar, o anjo estava do meu lado, e eu olhava para baixo. E quando eu olhava para baixo, tinha uma escada dos 12 anciãos, que está na palavra de Deus. E quando eu menos esperava, começava a entoar um cântico dentro do céu. Eles começavam: santo, 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 santo. E eu olhava para o Senhor e não conseguia enxergar o rosto, somente a palma das mãos furada e os pés. E quando os anjos entoavam esse cântico dentro do céu, virtude saía debaixo do trono dele. Era como se fosse uma virtude tão grande, tão gloriosa, que quando os anjos, quanto mais os anjos adoravam, mais virtude saía dele. É algo tremendo, tremendo. E ele se levantava do trono e aquela virtude se esvaía sobre o céu, sobre todo o céu. E eu perguntava, eu tentava abrir a minha boca para falar alguma coisa e não conseguia. E quando ele se levantava do trono, ele me dizia de uma forma bem clara e simples: olha, meu filho, fala para a minha igreja que eu estou voltando. E eu não vou demorar mais. Oh, Jesus, Jesus, é graça, é graça. E quando eu tentava abrir a minha boca para falar alguma coisa, não conseguia. O Senhor fazia assim, e voltava no corpo. Meu Deus, que coisa, Jesus, que coisa. Mas essa temática de hoje, dessa campanha, é algo que a igreja precisa entender. Vamos voltar aqui para dentro da Bíblia agora. Quando Jesus aparece para Paulo, eu acho que na cabeça de Paulo, assim como na igreja de Corinto, eles não tinham essa coisinha na cabeça chamada intemperança da vida. Porque aceitar Jesus é como a história inteira diz, que não é uma vida colorida, que não é uma vida de bênção, porque a história diz que se você tem uma vida e não tem tribulação, está tudo ok, tem alguma coisa errada. Se você não passar por algo forte na sua vida, tem alguma coisa que está fora do lugar. E aqui Paulo, quando aceita Jesus, em Atos, capítulo de número 9, nós vemos tudo aquilo que ele passou na vida. Porque o capítulo 21, quando ele vai fazer um dos seus primeiros votos a Deus, que ele rasga a sua cabeça, que o voto sirineu, ele rasga a sua cabeça e entra no templo, os judeus da Ásia que chegaram, pegaram ele dentro do templo, começaram a espancar ele e colocar ele para fora. Porque uma e outra, ele prendia quem falava de Jesus. Agora ele serve a esse Jesus que ele ouvia falar pela boca dos outros. E ele passa por tudo isso, só que chama o centurião da região. E quando o centurião vai se aproximando junto com os soldados, param de espancar Paulo. E tudo isso, Paulo passou essas adversidades, as dificuldades da vida, as coisas que as pessoas imaginam que é aceitar Jesus. Jesus vai me dar isso, Jesus vai fazer isso, Jesus vai me abençoar com isso. E sendo que eles não pensam nas batalhas que eles vão ter na vida secular deles. Porque quando Paulo aqui, irmãos, ele vai mencionar a igreja de Corinto, tudo isso
isso é um mover sobre a vida do ser humano. Quando nós aceitamos Jesus, olha só esse mover na vida espiritual, financeira, física, emocional, sentimental, tudo isso muda na nossa vida. E aqui, quando Paulo vai enviar essa carta aos Coríntios, Paulo está em Troade, pertinho de Éfeso. Ele está em uma cidade chamada Troade. E ele vai enviar essa carta à igreja de Corinto por um motivo, porque o povo de Corinto preferiu fazer um pecado chamado idolatria do que estar debaixo da presença de Deus. Isso me chamou bastante atenção, porque na terceira viagem missionária de Paulo, quando Paulo prega a igreja de Corinto, fala de Jesus, que Jesus faz tudo isso na vida do ser humano. Esse capítulo de número 12, Paulo vai começar em uma visão que o Senhor dá para ele. Que ele sobe ao terceiro céu, se dentro do corpo, fora do corpo, eu não sei, mas Deus sabe. E quando ele começa mencionando isso, ele está compartilhando com a igreja de Corinto as experiências que ele teve com o nosso Deus. Para o povo entender que a vida que Deus prometeu ao homem não é na terra, é dentro do céu. Aleluia. Verdade. E aqui, quando ele vai falar de tudo isso, nesse capítulo de número 12, a igreja de Corinto, ele está em Troade, ele vai para a sua terceira viagem missionária para Filipos. E ele escreve essa carta e envia. E é tanto o amor que ele sente pela alma das pessoas que Cristo colocou nele, que a história vai dizer que Paulo aqui, após estar viajando, ele manda os seus filhos na fé e averiguar como é que o povo se encontra, como é que o povo está. Tanto Timóteo como Tito, que são filhos na fé de Paulo. E Paulo aqui viajando, mas mandou ir averiguar como é que eles estão, o que eles estão passando sobre a sua vida. Porque o povo de Corinto prefere praticar o pecado da idolatria, adorar os outros deuses que não sejam o Senhor, do que servir a Jesus. Então isso mexeu com a estrutura financeira da igreja de Corinto, fez com que o povo de Corinto expulsasse Paulo. E sendo que quando o Senhor ele faz promessa na vida de alguém, irmãos, a própria Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, quando Jesus promete é outra coisa. Você está entendendo? Quando o nosso Deus ele faz tudo isso na vida do ser humano. E Paulo aqui ele está falando um pouco de Jesus. E como o povo de Corinto já tinha perdido o lucro com a venda, dos seus objetos de idolatria dentro de Corinto, já tinha perdido lucro, já tinha perdido venda, estava empobrecendo na terra. O nosso Deus, a história dele é tão linda. E Paulo diz à igreja de Corinto que o Senhor abandonou sua riqueza para que ele se fizesse pobre. Pela sua pobreza, nós que servimos a Deus enriquecemos. Como assim, irmão? Porque a nossa riqueza não está aqui na terra. Riqueza na terra não existe para quem serve a Deus. Porque tudo aqui passa, menos a palavra de Deus. E quando ele vai mencionar tudo isso, ele, com aquele amor que ele sentia, ele começa falando para o povo sobre as visões que o
o Senhor deu para ele, as experiências que Jesus deu para ele. E o povo endurece o seu coração, achando que ele está falando de qualquer coisa ou de uma coisa qualquer. E sendo que Paulo está falando do nosso Senhor. E quando ele está falando do nosso Senhor, aqui vamos entrar nessa partezinha, esse versículo que é dessa campanha, nessa penúltima quinta-feira, aonde Paulo ele vai falar que, olha, enfraquece, porque esse versículo 9 aqui, ó, ele me disse: a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas que graça é essa, irmão? Eu vou só lhe dizer para você entender. A graça de Deus é a graça que perdoa pecado, é a graça que sara feridas, é a graça que cura, é a graça que ressuscita, é a graça que nos dá ânimo quando não temos, é a graça que ainda pode tudo e todas as coisas, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas o poder dele se aperfeiçoa como? Quando estamos fracos. Só um detalhe: quando Deus lhe aconselha a você fazer o que é certo e deixar alguém errado de lado. O ser humano, ele tem esse direito de livre-arbítrio, de escolha. Ele que escolhe entre fazer o que é certo e o que é errado. Porque vai chegar o dia do arrebatamento em que boa parte vai ficar. Porque Deus ele dá a escolha para o ser humano, mas o ser humano que escolhe. Deus ele não vai forçar, ele não vai torcer braço com ninguém. Mas quando ele fala que a minha graça te basta, é sinal que Deus ele ainda perdoa, ele ainda sara, ele ainda cura, ele ainda ressuscita, ele ainda batiza com o seu Santo Espírito. Deus ainda faz nova todas as coisas nas nossas vidas, independente da condição que nós estejamos. Deus ele continua sendo Deus tanto no céu como na terra, porque vai se passar tudo menos a sua palavra. E quando o Senhor fala sobre essa graça para Paulo, tudo isso envolve a palavra graça, e significa favor imerecido. Quando ele fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E que fraqueza é essa, irmão? Esse versículo, Paulo está mencionando ao povo de Corinto que existem dias que são assim, infrutíferos. Como é, irmão? É você aconselhando, falando segundo a palavra de Deus a vida de alguém, ou até mesmo você fazendo campanhas na vida de alguém, ou fazendo para abençoar ela, para libertar ela, e sendo que ela não dá sequer o mínimo valor para você, que está se matando, está se esforçando para ver o bem dela. Isso é uma das fraquezas de Paulo que aparece aqui. Porque Paulo prega para a igreja de Corinto, eles preferem continuar com a idolatria, continuar com o que é errado, do que se arrepender dos seus maus caminhos. Aqui vai entrar a parte que entristece Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, qual foi a fraqueza de Paulo aqui? A fraqueza de Paulo foi ele sentar e refletir um pouco. Que ele tentando fazer o que era certo, ajudar as pessoas, e as pessoas sequer valorizar o sacrifício dele.
poder. Que Paulo aconselha a igreja de Tessalônica, no versículo 17 do capítulo 5, orai sem. Glória a Deus. O que Deus está falando, irmãos, para nós nessa noite? Ainda que não pareça, ainda que a igreja esteja um pouco abatida com os intempéries da vida, pega na mão desse irmão que está do teu lado, pega na mão dele, e fala bem forte, vira para ele, olha no fundo dos olhos dele e fala para ele assim: ó, ainda tem alguém orando por você. Tem alguém ainda orando por você. Porque quando Paulo foi para Filipos, ele mandou os filhos dele na fé voltar e averiguar como é que ele estava. Mas a história vai dizer que ele mesmo, debaixo da sua fraqueza, ele estava orando. Aleluia. Glória a Deus. Ai, é na sua fraqueza, é quando você está abatido, triste, não tem mais jeito. Mas Lucas capítulo 1, versículo 36, para os homens tudo é possível, mas para Deus nada é impossível. Então, por mais que hoje estejamos dessa forma, o Senhor manda eu dizer nesta noite: ainda tem alguém orando por você. Ainda tem alguém buscando a presença de Deus para Deus te abençoar, para Deus fazer coisas na sua vida que Ele não fez na vida de ninguém. E quando, irmão, só para a gente concluir esse texto, quando Paulo compartilha isso com a igreja de Corinto, que ele é expulso de lá, a distância, que ele viaja na sua terceira viagem missionária, ele sai de Troar e vai para Filipos. Quando ele chega lá, ele vai enviar essa carta. A igreja de Corinto, essa segunda carta, e ele diz para um dos seus filhos na fé, Timóteo, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Fala para o povo que eles não estão só, porque a minha graça, aleluia, a graça do Senhor nos basta. Por que, irmão? Porque o poder dele se aperfeiçoa quando eu estou triste, quando eu estou angustiado, quando eu penso que tudo está acabado, quando eu penso que é o fim da situação. Deus chega, o único mediador entre o homem e Deus. Jesus chega e muda a situação. Sabe por quê, irmãos? Porque capítulo 14 de Mateus, quando o nosso Jesus sobe ao monte para ir orar, os discípulos estão no barco no meio do mar. Quando os discípulos veem ele descendo, a glória é tremenda. É como se fosse, digamos aqui, uma lâmpada bem enorme e reluzente caminhando sobre as águas. E eles pensavam que era um fantasma. E o primeiro a se manifestar foi um dos discípulos que deu mais trabalho para ele. Quando ele fala assim: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. É só para nós refletirmos aqui nesta noite. Quando nós pensarmos que a situação não tem mais jeito, que está tudo acabado,
de lugar. É para você entender uma coisa: quando Pedro pensou que ia se afogar dentro do mar, que o vento soprou, a Bíblia diz sobre o seu rosto, e ele olhou para o lado e se afogou. Jesus chega e estende a mão para ele. A mesma ação aconteceu em Atos capítulo de número 3. Quando Pedro chega à Porta Formosa, Pedro e João para orar. A hora nona, está um coxo na porta, pedindo esmola. Pedro e João: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro faz a mesma ação que Jesus fez com ele. Que ação é essa? É estender a mão do caído, por necessitado, para aquele que ninguém dá mais nada. Jesus muda a situação desta forma. E Paulo aqui, quando foi expulso de Corinto, mesmo assim ele estava orando, apresentando a Deus esta causa. Por quê, irmão? Porque o que o homem não pode fazer, Deus pode. Então entenda algo nessa noite. Quando eu não posso com os meus braços, com a minha força, Ele pode. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Repita junto comigo para nós concluirmos essa noite. Fale assim: ó, quando eu não posso, Ele pode. Tem situações que o homem por si só não pode mudar, mas Deus pode. Amém? Feche seus olhos. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito na noite de hoje. Continua, Deus, abençoando a vida de cada um que se encontra, daqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Deus. Visita, cura, liberta, salva, Senhor, purifica e santifica, exalta e faz somente a tua vontade, Deus, sobre a vida de cada um. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um, brinda a vida de cada um contra toda e qualquer cilada do diabo, contra toda série de Satanás, contra todo dardo inflamado, contra todo olhar de inveja. Deus, em nome de Jesus, toda e guarda, livra o Senhor de todo mal, a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Deus, abençoa a vida do teu povo e da tua igreja. Toma, Senhor, em tuas mãos, leva em segurança da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Deus, e continua, Senhor, a fazer o teu mover sobre as nossas vidas, Senhor. Eu te peço e te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Espírito Santo Consolador, seja com toda uma igreja que dizem. Amém. Terminado com Jesus.